Se você gosta de curiosidades e quer saber sobre vários assuntos do mundo, se inscreva no nosso canal. Não esqueça também de ativar o sininho para ser o primeiro a receber as novidades do nosso canal. O Homem de Somerton. Em 1948, um homem foi encontrado morto na praia de Somerton, em Adelaide, Austrália. Até aí, tudo normal, pois muitas pessoas morrem todos os dias, correto? As coisas começaram a ficar estranhas quando as autoridades não conseguiram descobrir nenhuma identificação, da mesma forma que também não foi descoberto familiares e quem poderia ter matado ele. Não havia sequer registro de suas digitais ou de sua arcada dentária. Será que as coisas poderiam ficar mais estranhas? A resposta é sim. Passou-se alguns meses, até que em junho de 1949, os investigadores fizeram uma nova investigação, tanto no corpo como nos pertences do homem. Nessa busca sem esperanças, acharam um bolso secreto na roupa do homem. Nesse bolso foi encontrado um pedaço de papel, com as seguintes palavras: Tamam Shud. As palavras, que literalmente significam está completo, eram de Te Rubaiyat, uma coleção de poesias. O papel em si era, na verdade, uma página arrancada de uma cópia do livro, encontrada em um carro perto da praia. A polícia não conseguiu decodificar a mensagem escondida, mas havia um número de telefone de uma enfermeira que, quando questionada, revelou que havia dado o livro a um homem chamado Albert Boschall. Com essa informação, a polícia inicialmente pensou que eles tinham identificado o corpo, mas descobriram que Boschall estava vivo. Então, quem era o homem morto na praia? Qual foi a razão de sua morte? Quem o matou? Até hoje, ninguém sabe. O incidente Max Heindel. No dia 22 de novembro de 1987, na cidade de Chicago, milhares de pessoas estavam sentadas na frente de seus televisores, curtindo seus programas favoritos, até que subitamente e sem aviso, o sinal piscou e surgiu a escuridão. Começava ali então o incidente Max Heindel. Hackers misteriosos haviam invadido 2 canais americanos. A primeira invasão ocorreu no canal 9. Durante o jornal, na transmissão do programa de esportes. A imagem foi cortada por cerca de meio minuto, onde apareceu um homem usando uma máscara do Max Heindel, um apresentador virtual da série de televisão dos anos 80. Mais tarde, naquela noite, por volta das 11h15, durante a transmissão da série Dr. Who, o sinal foi hackeado mais uma vez. A pessoa com a máscara de Max Heindel apareceu, como antes, desta vez dizendo coisas estranhas e sem nexo, rindo e zombando, fazendo gestos obscenos. Na época, o caso tomou repercussão nacional, mas até hoje não foi descoberto quem eram os hackers e ninguém foi preso. O voo MH370. Agora, um mistério muito recente que até hoje intriga muitos especialistas em aviação no mundo inteiro. Em março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines, que transportava 12 membros da tripulação e 227 passageiros e ia de Kuala, na Malásia, até Pequim, na China, aparentemente desapareceu, sem deixar rastros. Após aproximadamente 1 hora de voo, enquanto sobrevoava o Golfo da Tailândia, no Mar da China, o contato de voz foi perdido, e mais tarde, o avião sumiu do radar. Até o instante do desaparecimento dos monitores de radar, a tripulação não havia relatado nenhuma anomalia com o voo. O sistema ARCAS do avião também não enviou mensagens por satélite, o que deveria ocorrer automaticamente no caso de alguma falha.
Em 24 de março de 2014, o governo malaio comunicou oficialmente que o voo caiu no mar do Oceano Índico, sem deixar sobreviventes. Mas nenhum destroço do avião foi encontrado e as buscas duram até hoje. A cratera. Em 1949, o geólogo Vadim Kopkov partiu em uma expedição para a Sibéria, onde os moradores o alertaram sobre os perigos da floresta. Eles diziam que ela segurava algo maligno, chamado Ninho da Águia de Fogo. Aparentemente, esta floresta faz com que as pessoas se sintam mal ou desapareçam completamente. Apesar do aviso, ele se arriscou e encontrou uma enorme cratera do tamanho de um edifício de 25 andares. Apesar de parecer que foi recentemente formada, ela se assemelhava fortemente à boca de um vulcão. Estranhamente, também parecia que as árvores na área ao redor estavam crescendo a um ritmo mais rápido que o normal. Em 2005, uma expedição partiu para estudar a cratera. Infelizmente, o líder da expedição, Vorobievo, morreu por um ataque cardíaco a poucos quilômetros de distância e a expedição terminou. Os moradores acreditam que o mal em torno da cratera foi o culpado, mas a verdade ainda está a ser comprovada. O farol de Eliamur. Em 1900, havia apenas 3 guardas que ocupavam Eliamur, uma ilha escocesa. Esses guardas eram responsáveis pelo mecanismo de sinalização do farol. Um dia depois do Natal, nenhum dos guardas esperou o navio de abastecimento, o que era incomum. O tempo estava bom e a tripulação estranhou que ninguém os aguardava no cais. Mesmo depois de anunciarem sua chegada, com o apito do navio e foguetes de sinalização, ninguém apareceu. Intrigado, o capitão do navio mandou que o falareiro substituto Joseph Moore desembarcasse e verificasse onde estavam seus companheiros. Pouco tempo depois, ele estava de volta, e o que ele encontrou era chocante. Moore encontrou uma porta destrancada para entrar no farol, e ao abri-la, descobriu que faltavam 2 dos 3 coletes salva-vidas. Havia também uma cadeira no chão e o que restava de uma refeição. Além disso, os guardas não estavam em nenhum lugar. Em um diário, um deles relatou que houve uma tempestade que causou agitação da ilha, mas nenhuma tempestade era relatada na ilha há semanas. O Pé Grande. Esse, sem dúvida, é um dos mistérios mais famosos da humanidade. Tudo começou nos anos 50, quando uma pegada foi encontrada em Bluff Creek, na Califórnia. Nos anos seguintes, o número de pessoas que diziam ter visto grandes pegadas na mata só aumentava. O mito ficou ainda mais popular em 1967, quando Roger Pattinson e seu amigo Robert Jean filmaram com uma câmera de 16mm o que supostamente seria o Pé Grande, uma criatura peluda de cerca de 2,3 metros de altura. O vídeo não é muito nítido, mas dá para identificar uma criatura andando até desaparecer na mata. Desde 1963, cientistas de várias áreas investigam a existência do Pé Grande, até hoje sem sucesso. As linhas de Nazca. Localizada no sul do Peru, as misteriosas e milenares linhas de Nazca é um dos enigmas mais antigos da humanidade e que intriga historiadores e geólogos do mundo inteiro. São cerca de 500 imagens que representam diferentes animais, plantas, seres humanos e desenhos geométricos, estendendo-se sobre uma área de 500 km² em um deserto que só podem ser visualizadas por avião devido a seus tamanhos. Os geoglifos milenares foram criados pela civilização de Nazca, que é uma cultura pré-incaica que viveu na região sul do Peru por mais de 800 anos, até desaparecer em 600 d.C. Como
Como é possível uma civilização que viveu há tantos anos atrás ser capaz de fazer desenhos tão grandes e bonitos? O OVNI no vulcão. Há algum tempo, o vulcão Popocatépetl, que fica no México, entrou em erupção, preocupando a todos. Por isso, diversas emissoras de televisão mandaram seus repórteres para lá, fazerem a cobertura de tudo o que estava acontecendo. Por este motivo, muitos estavam gravando tudo o que acontecia ali, até que, de repente, uma das câmeras captou algo muito estranho. Um objeto que deveria ter mais ou menos 1 quilômetro de comprimento por 200 de largura, no formato cilíndrico, entrou no vulcão em uma impressionante velocidade, chocando-se com a lava a milhares de graus. Somente esse acontecimento poderia levantar várias suspeitas sobre possível OVNI. Afinal, não existe nada na Terra desse tamanho capaz de voar, ainda mais a tal velocidade. Mas na madrugada, algo ainda mais incrível aconteceu, pois o mesmo objeto que entrou no vulcão saiu voando na mesma velocidade, deixando todos de boca aberta. Depois do segundo vídeo, não ficaram dúvidas. Alguma coisa que nós simplesmente desconhecemos entrou e saiu daquele vulcão. O que era? É a dúvida que permanece. O aeroporto. O Aeroporto Internacional de Denver é um dos lugares mais assustadores e enigmáticos do mundo. Em todos os cantos do aeroporto existem coisas que despertam a atenção, como pinturas esquisitas, símbolos estranhos, gárgula, um cavalo que parece o descrito no Apocalipse da Bíblia, além de um lugar onde existe algo enterrado e que só será aberto em 2094. Para deixar tudo mais misterioso, o lugar foi construído de maneira exagerada, como se ele fosse apenas uma cobertura para algo bem maior. Seu orçamento inicial era de 1,7 bilhões de dólares, mas seu custo final foi de 4,8 bilhões, quase 3 vezes mais do que o preço planejado. Esses valores astronômicos, junto com as estruturas gigantescas, fizeram com que várias teorias sobre a verdadeira finalidade do local surgissem. Muitas pessoas acreditam que lá existe uma base militar secreta, e alguns dizem que na verdade é uma instalação governamental que esconde aliens e discos voadores. No Aeroporto Internacional de Denver, você encontra um cavalo do Apocalipse, uma pedra maçônica que só poderá ser aberta em 2094, pistas em forma de suástica, gárgulas, pinturas estranhas e etc. Que sinistro! O Viajante do Tempo. No final do ano 2000, surgiu em um dos muitos fóruns da internet um homem que tinha como nick Time Travel e dizia ter vindo do futuro, mais exatamente do ano 2036. Claro, ninguém acreditava no que ele contava, mas com o passar do tempo sua história foi ficando mais interessante. No fim, John Titor, como ele se denominava, disse que iria regressar ao seu tempo, e a partir do dia 21 de março de 2001, ele nunca mais apareceu, deixando várias previsões e uma história que intrigou muitas pessoas. A primeira coisa que Titor revelou quando apareceu no fórum foram supostas imagens de sua máquina do tempo. Porém, isso não chamou muita atenção. Logo depois, ele contou que em outra ocasião tinha viajado para o ano de 1975 e roubado um computador da IBM para utilização no futuro. E, para surpresa de todos, um funcionário da própria IBM confirmou que um computador modelo 5100 havia simplesmente sumido do depósito. Outra revelação feita pelo misterioso viajante do tempo foi que os Estados Unidos invadiriam o Iraque,
Mas quem não encontraria armas de destruição em massa? Será mesmo John Titor um viajante do tempo?